Mulheres com percentual de gordura muito baixo, por exemplo, acabam sofrendo de um processo que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional. Lembrando que o nível, o percentual de gordura, ele tende a ser maior na mulher, até porque a mulher, ela tem o poder da concepção, né, do feto. Então esse percentual de gordura maior, ele acaba na mulher, né, resguardando ela de ter um ciclo menstrual normal. Mulheres com percentual de gordura muito baixo, por exemplo, acabam sofrendo de um processo que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional, né. Uhum. A mulher, ela um exemplo, tem um percentual de gordura mais baixo porque ela está num processo de restrição calórica Te para Tem na literatura já um respaldo de qual é, em média, esse percentual? Daqui para cima eu estou resguardado de não ter alteração, né, no meu fluxo, que é, por exemplo, a amenorreia, e isso não vai impactar minha fertilidade, e dali para baixo eu vou ter. 14, 15% de Ó, gordura. então é uma referência É uma aí. referência bem legal, tipo, mulher com 15, 14% de gordura, ela já começa a ter talvez uma oligomenorreia, né, que é uma diminuição dessa frequência, né, do ciclo menstrual, ou uma hipomenorreia, que ela tem um fluxo sanguíneo, né, menor. Esse fluxo normalmente é de 5 a 80 ml, então ela já começa a ter esse fluxo menor, ou ela começa a ter uma frequência menor, ou ela pode ter o corte, né, que é a É, amenorreia, zerar. zerar Uhum, a menstruação. Isso não é muito legal. uhum. Porque, no caso, ela acaba tendo uma infertilidade temporária, né, então ela não pode, né, conceber ali naquele período, porque ela está com um ciclo menstrual desregulado, pelo fato de estar com um percentual de gordura muito baixo. Isso acontece por quê? Quando eu tenho, né, um percentual de gordura muito baixo, o meu corpo entende que eu estou em déficit, que eu estou numa economia, que eu estou que eu estou exposto, melhor palavra. E ele acaba suprimindo esse eixo que a gente citou no início, né, que é o eixo hipotalâmico e hipofisário gonadal. Essa supressão do eixo faz com que eu tenha como repercussão uma diminuição da liberação de estrogênio e progesterona pelos ovários. E essa diminuição, né, na liberação de progesterona e estrogênio pelos ovários faz com que eu não consiga ter um ciclo menstrual normal, né, passando lá pelo período, né, a própria menstruação, folicular, lúteo e chegando depois novamente na menstruação, né, ovulatório, lúteo e chegando novamente na Isso é menstruação. importante para quem está nos assistindo e quer, né, tá para engravidar, tem o sonho de engravidar e está planejando isso, levar isso em consideração. Muitas vezes isso passa despercebido, né? Dificilmente você vai ver ali, até na área médica, alguém que se preocupa com o percentual de gordura, né, da mulher naquele momento em que ela está planejando uma gravidez. E para quem é treinador, isso também, quando você identifica isso no seu cliente, você tem que fazer esses ajustes, né? Orientar, inclusive, a procurar um nutricionista, nesse caso, É, um endócrino, né? eu me Pra... coloco hoje, né, muitas pessoas pensam assim: "Ah, eu sou personal trainer". Não, eu me coloco no papel de educador. Isso. E como educador, eu acho que vale a gente estar sempre, conseguir identificar esses pontos dos nossos clientes e estar conversando. Se eu identifico isso, é o momento. E principalmente, cara, tá acontecendo uma questão que é a seguinte: pelo fato da obesidade estar numa crescente, né, e principalmente nesse modelo nosso americanizado de viver, cada vez mais aumentando os pedidos no iFood, saindo dos hábitos saudáveis, né. Parece bobeira, porque a gente que está imerso nesse mundo fitness, a gente talvez não tem noção de como é, né, ao redor. E isso está ocorrendo, né. Muitas pessoas fazendo pedido no iFood, não comem em casa, não têm uma alimentação adequada. E essa preocupação com a obesidade faz com que até mesmo os médicos, muitas das vezes, sejam muito, vamos dizer assim, enfáticos em dizer: "Não, você tem que ter um percentual de gordura baixo, vamos fazer uma dieta restritiva, você tem que abaixar esse percentual de gordura", o que é ok em determinado período, Sim. mas a pessoa alcançou esse objetivo, a gente tem que começar: "Opa, vamos equacionar, equalizar esse gasto com esse consumo", né, porque isso já começa a ficar perigoso para você em relação à sua feminilidade. Tá? Sim. Então isso é um ponto importante da Mas eu gente acho que ressaltar. é uma pergunta que eu recebo muito, assim, eu acho que vai ser legal você esclarecer. A gente está falando de um percentual muito baixo que pode gerar um problema no ciclo, né? Perfeito? Mas aí a gente também tem as mulheres que buscam treinar, buscam se alimentar para ter um corpo legal. Em média,
a literatura provavelmente deve trazer isso hoje, você como estudioso pode, às vezes, nos esclarecer. Qual que é o percentual, uma faixa de percentual em que essas mulheres, em sua maioria, alcançam o corpo desejado? Tá, ótima pergunta. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.